Boa noite a todos, amigos, amigas que nos acompanham em mais um vídeo aqui no Facebook, em que estudaremos um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos que assistirão o vídeo e agradecer a Deus pela essa oportunidade. Informar que nosso centro espírita havia aberto para sessões presenciais todas as quartas-feiras, mas em virtude do aumento de casos de Covid, de gripe, que nossa cidade tem vivenciado, a diretoria, por bem, achou melhor fechar temporariamente o centro nas quartas-feiras. Enfim, todos os dias os estudos serão feitos de forma online, como todos nós já conhecemos as plataformas aí que estão sendo veiculados os estudos. Hoje, então, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma breve oração para que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga, de modo que eu peço a todos vocês que imaginem a figura amável de nosso Mestre Jesus, a fim de que possamos realmente sintonizar com o amor, com os bons sentimentos, bons pensamentos, e possamos fazer esta oração. Senhor Deus, Pai amado, Mestre Jesus, irmão amigo, é com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho, mais um estudo do Evangelho na nossa querida Casa Espírita Caibar Schutel, e rogamos ao Senhor que nos abençoe e ilumine, que possamos ter inteligência e sabedoria para compreender e entender tudo que será estudado neste breve período. Que os Senhores possam abençoar e iluminar todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, especialmente aqueles que por algum motivo não puderam assistir esse vídeo ou que estão passando por problemas de saúde, seja físico ou mental. Que os Senhores possam abençoar também o nosso planeta, o nosso mundo, diante dessa grave doença que ainda insiste em nos assolar, como a Covid-19 e agora a gripe. Que os Senhores possam também nos iluminar e abençoar para que possamos ter inteligência e sabedoria, ouvir o que os nossos cientistas falam a respeito disso, e que possa abençoar os nossos médicos, nossos enfermeiros, que tanto têm trabalhado para nos auxiliar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, eu vou iniciar. O estudo de hoje ele se refere ao capítulo 13, item 4. Capítulo 13, ele tem o título Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e especificamente o item 4 fala dos infortúnios ocultos. E antes de mais nada, a gente precisa esclarecer do que se trata infortúnio, né? Qual o significado da palavra infortúnio? Então, segundo consta no nosso dicionário, infortúnio seriam os desastres, né? Então, infortúnios ocultos seriam os desastres discretos, vamos dizer assim, aqueles que não aparecem, não são muito notórios, né? Tal como as calamidades que aparecem recorrentemente aí na mídia em geral.
Então, ao contrário dessas grandes calamidades, em que é possível, em que a caridade ela se manifesta para reparar os prejuízos e os desastres em si, a gente pode citar como exemplo aí a própria pandemia, né, com muitos doentes, muitos desencarnes, e também os problemas econômicos que advieram em razão da pandemia. E agora, mais recentemente, também tivemos os desastres aí com as fortes chuvas que alagaram muitas cidades aí, tanto da Bahia como de Minas Gerais. Então tivemos um esforço, pelo que a gente vê, gigantesco de pessoas, de irmãos auxiliando essas pessoas que tiveram suas casas invadidas pela água e estão passando por necessidades, várias necessidades aí. Mas existe também os desastres particulares, né? Que são aqueles discretos, cujas pessoas que estão passando por esses problemas, por essas dificuldades, elas não reclamam, elas não às vezes nem pedem auxílio, né? E é neste desastre que a gente deve praticar realmente a verdadeira caridade. É esse desastre que a nossa generosidade precisa descobrir. Então, assim, esses infortúnios ocultos, eles acontecem diariamente e às vezes do nosso lado. E então a gente não pedem a nossa colaboração, mas eles precisam que a gente colabore, que a gente, de forma silenciosa e fraterna, para que eles possam receber esse auxílio e possamos em nós praticarmos a verdadeira caridade. Que a gente possa reduzir essa dificuldade desse irmão, dessa irmã que eventualmente esteja com algum problema e dificuldade. Eles estão do nosso lado. Basta a gente abrir os olhos, enxergar e procurar, sem estardalhaço, sem chamar a atenção, sempre de forma discreta e silenciosa. A gente precisa sempre socorrer esse irmão de forma humilde, não esperar que ele venha até nós. A gente não pode esperar que ele venha até nós. Então, assim, no item 4 desse capítulo, Infortúnios Ocultos, o Evangelho nos traz um exemplo de uma mulher que, sempre vestida de maneira simples, mas assim, sempre cuidada, mas sempre de forma simples, junto com sua pequena filha, uma criança que também vestida de forma modesta, ela entra numa casa, uma casa muito humilde, e pratica atos de caridade, ou seja, ela fornece alimentação, fornece roupas, enfim. E eu farei a leitura aqui desse exemplo porque ele vai elucidar muito o que a gente está estudando. Vamos lá. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguido de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem curar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome, irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará.
De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que o leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. E por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar de filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Olha que exemplo legal, né? E o que a gente extrai desse exemplo citado pelo nosso Evangelho? Que nós encontramos como atos de caridade a humildade dessa mulher, a espontaneidade dela com que ela pratica esses atos de caridade, a discrição, sem alarde ela faz isso, sempre de forma silenciosa, e o desinteresse e o amor ao próximo. Então, nós não devemos divulgar nossos atos de caridade, pois Jesus nos ensinou, que é o título desse capítulo do Evangelho, que da vossa mão esquerda não sabe o que dá, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Então, do exemplo da mulher caridosa que acabamos de ler, foi ressaltado que o que ela utilizava quando praticava os atos de caridade. Foi ressaltado os trajes que ela utilizava quando praticava esses atos de caridade. E por que ela usava esses trajes, essas roupas tão simples, tão modestas, tanto ela como a sua filhinha? Elas utilizava para que não viesse a insultar a miséria e humilhar aquele que está recebendo a caridade. Para que essa pessoa que está recebendo a caridade não se sinta constrangida. E qual que é a recompensa que essa mulher vai ter por praticar a verdadeira caridade? A recompensa que ela terá é a paz de consciência. Ou seja, ela terá paz por ter praticado a lei de Deus, de amar ao próximo como a si mesmo. E o nosso maior modelo, nosso maior exemplo para que possamos praticar a caridade é o nosso Mestre Jesus. É Ele que é o nosso modelo, que é o nosso guia. É dele que a gente deve tirar os exemplos de caridade. São várias as caridades que ele já fez, são vários os milagres que ele praticou, e é dele que a gente deve extrair. Portanto, eu gosto desse item porque ele nos ensina muito, hoje em dia, que a gente vê há muita divulgação em redes sociais, né? Tudo que a gente faz, as pessoas postam nas redes sociais, e é importante a gente ter noção que pessoas do nosso lado precisam de auxílio, e esse auxílio não precisa ser divulgado em nenhum lugar, não precisa ser terceirizado, não precisa ninguém ficar sabendo.
tá? A não ser você, a sua consciência e a pessoa que recebeu. Porque se alguém fica sabendo que você praticou isso, essa pessoa que recebeu a caridade pode se sentir humilhada, pode se sentir constrangida. E isso não é legal segundo as leis de Deus. Então vamos ficar mais atentos, mais atentos aos nossos irmãos que estão do nosso lado e às vezes precisam de nosso auxílio. Tá? Eu vou fazer a leitura, para finalizar, de um texto retirado do livro Estude e Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. O título do texto é Mensagem de Companheiro. Se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegues o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio para evitar a queda iminente? Compadeceste dos enfermos e dos famintos e repartes com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma que caminham na terra em penúria no coração. Reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas na inteligência, nos desânimos dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos e no desespero dos que revolvem as cinzas, procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram na morte. Muitos daqueles que julgam embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrimas, e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os viste pelas lentes da fama, carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras. Para repelir as que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te des a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado. Estende a página espírita com espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura. Testemunha a convicção espírita no regozijo ou no sofrimento. E oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos, em trabalho a paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Meus amigos, muito obrigado por terem a paciência de escutar um pouquinho do que eu falei hoje. Espero que tenham compreendido e desejo muita saúde para todos vocês, que Deus possa abençoá-los, iluminá-los, vocês e seus familiares, amigos, que a espiritualidade amiga nos abençoe para que possamos continuar a cumprir os objetivos pelos quais nós viemos, e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado mesmo, uma boa noite a todos.